Graça e paz, povo santo, povo amado, povo eleito, povo da graça de Deus, povo selado pelo Espírito Santo da promessa. Eu sou o pastor Anderson Nogueira, pastor da Igreja Cristo Vive Missão, aqui na Tijuca, Rio de Janeiro, e em Itaipu, região oceânica de Niterói, onde teremos a nossa primeira sede própria da graça de Deus, internacional, maravilhosa, em nome de Jesus. Com muita alegria eu saúdo a todos com a graça, a paz, o amor, a misericórdia e as doces consolações do Espírito Santo. Vamos ter aí uma noite, uma hora pela frente maravilhosa de reflexão, de oração, de comunhão, de alegria. Vamos mergulhar na palavra do Senhor. Estamos caminhando na oração sacerdotal de Jesus. Na verdade, o nosso projeto aqui, nossa proposta, às sextas-feiras, nessa live, é percorrer todo o mover da oração na Santa Palavra de Deus. Na Santa Palavra, onde Deus se moveu por intermédio da oração, nós queremos ir lá para checar, para aprender, para beber destas águas, para ver o mover de Deus ocorrendo em resposta à oração do seu povo. Então, existem muitos textos, muito material, muito conteúdo para nós buscarmos conhecimento, secarmos e aprendermos. Nós estamos na 48ª mensagem, já com esta visão, esta proposta, e que Deus permita, assim a vontade dele sendo, nós estaremos para todo sempre percorrendo e ruminando o mover da oração. Queremos um grande avivamento da parte de Deus, e esse avivamento só se dá quando há oração e palavra na vida da igreja. Amém? Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Daqui a pouco nós vamos orar a Deus. Nós temos aí muitos pedidos de oração, muitas vidas que precisam de um milagre da parte de Deus, e nós aqui estamos para sermos ministros de Deus, ministros que oram a Deus pela vida dessas pessoas, dispenseiros dos mistérios de Deus. Como Igreja de Cristo, estamos unidos, orando uns pelos outros. Essa é a razão da igreja. Muito vale por sua eficácia a súplica do justo. Esta é a nossa função no que tange essa área da intercessão e da oração. Amém? Então, já vamos falar da lista, dos pedidos, das orações, em o nome do Senhor Jesus. Se você tem pedidos que ainda não enviou aqui para a igreja, por favor, coloque no chat. Um dos nossos irmãos vão anotar o seu pedido e estaremos intercedendo por você, em nome daquele que vive e daquele que reina para todo sempre. Em nome de Jesus. Amém? Então vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 17. Oh, eu amo a palavra! Como eu amo a palavra! Como eu me alegro com a palavra! Como eu sou feliz com a palavra de Deus! Ela é pão que alimenta, ela é água da vida. Deus seja louvado. Jesus disse: do seu interior fluirão rios de águas vivas. A Deus todo louvor, a Deus toda glória. Deus seja louvado em nome de Jesus. Pois bem, João capítulo 17, versículo 20, vamos falar parte 2 da questão da unidade. Estamos dissecando a oração sacerdotal de Jesus. Já vimos a questão da salvação, questão da segurança, questão da santidade, e estamos desde semana passada vendo a questão da unidade. Foram áreas da oração de Jesus. Parte 2, unidade. João 17, 20 a 26. Vamos lá, vamos ler a palavra. Você está com a sua Bíblia? Então abra, por favor. Versículo 20, diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim,
por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, esse versículo 21 é de extrema importância. Eu vou ler novamente. Jesus está orando assim a Deus Pai, por nós, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Agora Jesus fala de uma esperança, de um desejo. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo. Jesus está orando pela unidade do povo de Deus. É isso que aqui estamos em busca, é isso que aqui vamos semear no coração dos amados, que estão aqui pelo Facebook também, pelo YouTube, em qualquer parte do mundo, em qualquer tempo, em qualquer hora, que estejam me ouvindo hoje, amanhã, daqui a 10 anos, 20, 50 anos, não sei, quando uma vida estiver diante dessa mensagem, que Deus lhe toque para que ele seja um com o corpo de Cristo, ele saia de cima do muro, esteja firme com os irmãos em Cristo Jesus. Pai amado, eterno, bendito, maravilhoso, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz, que alegria, Senhor, que alegria é poder abrir a Tua palavra, que alegria, Pai, é poder beber das águas do Teu Espírito, que alegria tremenda, Pai, é poder comer o pão espiritual, é se alimentar da verdade de Deus. Isso fortalece a alma, fortalece o espírito, o coração, até os ossos são fortalecidos, Pai. É o fogo do Espírito Santo, é saúde espiritual, é poder do Espírito, Pai. Que maravilha, que bom, Senhor, é ter os olhos iluminados para com o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, em unidade de propósitos, em unidade de espírito, uníssonos pela voz de Deus, pelos pensamentos bíblicos, aqui estarmos tocando a trombeta e em oração e intercessão. Sim, Pai, queremos ouvir a Tua palavra e queremos desfrutar desse espírito de unidade em Cristo Jesus. Fala-nos, Deus, em nome de Jesus Cristo, e aqueles que são um no Senhor, digam amém e amém. Minha querida, amada família espiritual, santos, preciosos, ovelhas, benditos do Pai, mais do que vencedores em Cristo Jesus, povo que é cabeça e que não é cauda, escolhido antes da fundação do mundo, para ser conforme a imagem e semelhança do Senhor Jesus Cristo. Ao estudarmos a teologia, ou seja, teologia é a união de duas palavras, tel mais logia, estudo sobre Deus. Ao estudarmos a teologia da oração sacerdotal de Jesus, nós temos nesta oração o esboço da vida cristã, o esboço, o desenho da vida cristã, aquilo que Deus em Cristo Jesus deseja que nós desfrutemos e vivamos para a glória dele. Ou seja, Jesus, nós estamos auscultando a oração do Deus Filho ao Deus Pai, e nesta oração ele aborda a nossa vida, e quando ele fala da nossa vida, ele traz um esboço do desejo de Deus, do que deve ser a nossa vida, do que deve ser a vida cristã. E isto redundará
na glória de Deus, na glória de Cristo Jesus. E isto implicará na eficácia da nossa oração. Você se lembra de salmista Davi, quando ele diz: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do vosso coração. Entrega os teus caminhos ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Ou seja, quando nós vivemos de acordo com a vontade de Deus, agradando o coração de Deus, há uma via de mão dupla, amado. Nós estamos seguindo a vontade de Deus, nós estamos prosseguindo para conquistar aquilo para o que fomos conquistados, disse Paulo. Ou seja, haverá crescimento, haverá respostas de oração, porque estamos de acordo com a vontade agradável do Senhor. Paulo diz isso: você vai experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade de Deus. Então, no estudo dessa oração, de forma bíblica, acadêmica, teológica e profunda, nós vemos 4 áreas. Primeiro, a salvação, quando Jesus diz: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. Hora de quê? Jesus nasceu para essa hora. Ou seja, era a hora da cruz. Jesus nasceu para morrer por nós. Jesus diz: Pai, é chegada a hora. A hora da cruz. Sem cruz não há salvação. Sem o Gólgota, o derramamento do sangue, não há salvação. E há pessoas heréticas por aí que diz que a cruz passa uma mensagem de maldição. Isso é heresia da braba. Heresia carcomida da braba. Porque a palavra diz que a mensagem da cruz é loucura para os que se perdem. Exatamente porque Jesus se fez maldito no madeiro, essa obra é bênção para nós. Por quê? Porque é um sacrifício vicário. Ele se fez maldito por nós, para que nós fôssemos abençoados. Então, a mensagem da cruz é bênção, e é loucura só para aqueles que estão perdidos. Então, ele diz: Pai, é chegada a hora. É momento de salvação. É momento de trazer redenção. É momento de haver perdão dos pecados. É momento de haver libertação dos cativos, das prisões. É isso que Jesus está orando e colocando ali diante de Deus o que vai ser a nossa realidade. Depois ele diz, a segunda área é sobre segurança, porque ele diz: não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. A pessoa diz: pastor, Deus seja louvado, a salvação é a maior bênção que nós podemos ter. Mas e aqui na terra, como é que é a oração de Jesus? Enquanto estamos nesse corpo de carne, Jesus disse: não peço que os tire do mundo, mas que o guarde do mal, para que os livre do mal. Ou seja, amados, em Cristo Jesus, isso tem tudo a ver, inclusive com a vida de oração. Poderíamos abordar essa questão de ser guardado do mal, livre do mundo, em diversos aspectos, mas um deles, que são dos mais importantes, diz respeito com a oração. Porque lá no Salmo 91 diz: o que habita no esconderijo do Onipotente, a sombra do Senhor descansará. Porque ele diz ao Senhor: meu refúgio, Deus meu em quem eu confio, pois ele te livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, cobrir-te-á com as suas penas, sob as suas asas estarás seguro, a sua verdade é pavês e é escudo. Você veja, amado, glória a Deus, quando estamos em linha com a oração de Jesus, tendo uma vida de oração, somos livres do mal. Por isso Jesus falou: orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é o quê? A carne é fraca. Então por isso é necessário oração. Aí está envolvido o aspecto da segurança. Depois Jesus fala sobre santidade, quando diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, uma vida baseada na palavra de Deus, uma vida baseada na verdade da palavra, é uma vida construída sobre Cristo Jesus. Quando ele disse a Pedro: sobre esta pedra edificareis a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão.
não prevalecerão. Ou seja, quando a tua vida está estabelecida sobre Cristo, sobre a palavra, você está caminhando para santificação, aquele que é santo continue a santificar-se, as portas do inferno não prevalecem. Isso quer dizer o quê? Não é só questão de não prevalecer e você ter vitória no trabalho, vitória nas finanças, vitória num dardo inflamado. Ok, tudo isso é maravilhoso, recebemos, chamamos a existência, tomamos posse de todas essas vitórias em Cristo Jesus. Mas é vitória sobre o pecado. As portas do inferno não prevalecerão através da santificação, ou seja, vitória sobre o pecado. É você não cair mais no alcoolismo, é você que não cair mais no adultério, é você não cair mais na mentira, na fofoca, no disse que me disse, é você não cair mais na tentação de desistir de tudo, de abandonar a igreja, de falar mal do pastor, de não ser fiel à casa do Pai, dizimista, ofertante. É você vencer o pecado da murmuração, da preguiça, da glutonaria, da feitiçaria e tantas outras coisas que existem. É vitória sobre o pecado, receba na tua vida. E agora Jesus vem falando sobre a unidade, sobre o povo de Deus ser unido. E temos visto desde semana passada que na vida cristã, Deus deseja que o seu povo viva em perfeita unidade. De maneira que não é possível ter verdadeiramente uma vida de oração, não é possível ter verdadeiramente uma vida de intimidade com Deus e ao mesmo tempo ter uma relação de divisão, brigas e ódio com as pessoas. Não é possível. João diz: como é que você diz que ama a Deus se você odeia o seu irmão? Como é que você diz que está tudo bem na tua vida com Deus se você nega tudo aos outros? Se você não é generoso com o pobre, você não tem condescendência com o que é necessitado, se você é um avarento, se você é um iracundo, está sempre querendo brigar, aí depois chega na igreja, levanta duas mãozinhas, virou santo. Parece até funeral. A pessoa vive uma vida totalmente destrambelhada, no funeral vira santo. Não, a pessoa era a melhor do mundo. Não era nada, cara. O cara era chefe do cartel, que não sei o que, era ministro da petralhada e tantas coisas mais, só misericórdia do Pai. Amado, nós temos que ter coerência com a vida espiritual. Se você quer ter uma vida bem com Deus, uma vida espiritual em perfeita vitória, por favore, viva bem com seus irmãos, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, a unidade sobre a qual, essa unidade perfeita sobre a qual Jesus está orando, é importante dizer, ela não é externa ou superficial. Ou seja, ela não tem nada a ver com ecumenismo. Ecumenismo é algo externo, superficial, enganador e mentiroso. É do diabo, é do capeta. Por quê? Porque a ideia de você unir todas as religiões, afirmando que a doutrina divide, mas o amor une, é uma falácia. Por quê? Porque não existe unidade fora da verdade. E a verdade é a palavra de Deus. Por isso Jesus diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então não tem como você andar de mãos dadas com uma pessoa, espiritualmente falando, com uma pessoa que crê exatamente o contrário que você. Amado, ninguém pode servir a dois senhores. Ou você agrada um, ou você agrada o outro. Entende? Então, não existe unidade fora da verdade. Então, Jesus tem uma igreja, Jesus tem um rebanho, Jesus tem uma noiva. Nesse planeta tão grande, nesse mundão de Deus, Deus tem um povo, uma igreja e uma noiva. Está sendo pescada, está sendo pincelada, está sendo separada desse mundo. A unidade da igreja, portanto, é a vontade expressa de Jesus, é o alvo da oração de Jesus.
É isso que nós, como igreja, temos que buscar. Um rebanho, uma noiva, uma igreja em espírito. Ou seja, a nossa unidade é com o povo de Deus. No sentido de respeitar o ser humano, nós respeitamos a todos, cada um siga o seu caminho que desejar, mas andar de mãos dadas, nós andamos de mãos dadas em união com a igreja. É uma união de mente, é uma união de coração, é uma união de propósitos, não é uma uniformidade, é uma unidade. Uniformidade é a pessoa que chega no trabalho e lá a pessoa diz, olha, aqui você tem que usar esse uniforme. Ih, mas esse uniforme é muito feio, eu não gosto desse uniforme, ele tem um monte de cor, é estranho, eu não gosto. Não tem problema que você não goste, mas você tem que estar uniformizado. Aqui na empresa não importa o que você gosta ou deixa de gostar, você tem que estar uniformizado. Então, apesar de você não gostar e não concordar, você precisa usar o uniforme para estar em uniformidade com todos. Isso é uniformidade. Não é isso que Deus quer da igreja. Deus quer unidade. É o mesmo coração, a mesma fé em espírito e em verdade. E isso dentro da verdade, que é a palavra de Deus. É assim que se vive em intimidade com Deus. É assim que se vive de forma agradável ao Senhor. É assim que a tua oração será eficaz. É assim que a tua oração terá respostas da parte de Deus. Se permanecerdes em mim, as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. A unidade, portanto, amado, expressa a natureza de Deus. Note que Jesus pede para a igreja, note, portanto, que Jesus pede para a igreja, o que Jesus pede tem origem na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ou seja, se a unidade expressa a natureza de Deus, porque Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e é um, e Jesus diz que eles sejam um, assim como nós o somos, e nós neles, e tu em mim, ou seja, a nossa unidade tem relação com a natureza de Deus, tem relação com a triunidade ou a trindade de Deus. Então vamos entender. Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai planejou a obra de salvação. O Filho, na redenção, na cruz, ele executou essa obra de salvação, morrendo na cruz. E o Espírito Santo, pastor, o que o Espírito Santo faz? O Espírito Santo aplica essa obra na vida e no coração das pessoas. Quando somos selados pelo Espírito Santo da promessa. Aqui abro um parênteses para dizer, todo relacionamento de Deus conosco é um relacionamento de salvação, é um relacionamento salvífico. Deus se relaciona com a sua criatura a fim de salvá-la, a fim de libertá-la das trevas para a sua maravilhosa luz. Logo, a nossa unidade, que reflete a natureza de Deus, tem a ver com a questão da obra de salvação, tem a ver com a questão da obra de evangelização e salvação. Logo, entendamos que Deus Pai, Filho e Espírito Santo, eles agindo na sua perfeita unidade, o Pai planeja a salvação, o Filho executa a salvação e o Espírito Santo aplica a salvação no coração das pessoas. Logo, é a partir de toda a boa dádiva do Pai, segundo a vontade do Pai, que nos gerou pela palavra da verdade. A palavra é Jesus Cristo, ou seja, nos gerou em Cristo Jesus, para que pelo poder do Espírito Santo nós possamos espalhar pelo mundo o Evangelho, e assim a obra que Deus planejou, o Filho executou e o Espírito Santo aplica, essa obra por nosso intermédio possa ser propagada. Porque nós é que temos a responsabilidade de evangelizar. Quando nós somos um no Senhor, refletimos a natureza perfeita de Deus, é assim que nós vamos evangelizar.
Não adianta a igreja estar brigando com todo mundo, falando mal, achincalhando, e só eu é que sou de Deus, e sou eu, e 99% de todo mundo está na lei, porque eu sou o apóstolo vivo, profeta das nações, eu é que sei tudo, tenho um telefone vermelho, que o Pai me atende na hora que eu quero, porque sou eu que mando no Pai, no Filho, eu mando em todo mundo, e sem em mim nada podeis fazer, e só a misericórdia de Deus. E você sabe, depois cadê a unidade da igreja? Cadê a glória de Deus na unidade da igreja? Cadê? É um brigando com o outro, um passando por cima da cabeça do outro? Isso não é evangelho. Então, o propósito da nossa unidade em Cristo, Jesus diz na sua oração, é para que o mundo creia que tu me enviaste. O mundo creia que tu me enviaste. Esse é o propósito da nossa unidade. E essa unidade, cujo propósito é evangelização, é o propósito que glorifica Deus, glorifica o Pai, o Filho e o Espírito Santo, glorifica o Pai e o Filho pela obra do Espírito Santo. Então, diz William Barclay, os cristãos que brigam entre si não podem evangelizar o mundo. Essa é uma realidade. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, ele mostra contra quem é a nossa luta. Ele diz, a nossa luta não é contra carne e sangue, a nossa luta é contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Ele diz então, tomai a armadura de Deus. E depois lá no versículo 18 e 19, ele diz, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo por todos os santos e por mim, para que me seja dada intrepidez e autoridade para abrir a minha boca na pregação do Evangelho. Então você veja que Paulo, ele primeiro mostra que a nossa luta não é um contra os outros. Casa dividida fica vazia. A nossa luta é contra o príncipe do mundo que está aí dominando e destruindo pessoas. Essa é a nossa luta. Segundo lugar, como é que você vai lutar? Tomando a armadura de Deus, com oração e súplica, orando uns pelos outros. Olha aí já a oração no meio do texto de Paulo em Efésios 6. E aí depois que a oração está no meio, orando pelos outros, ele diz, orando também por mim, para que me seja dada intrepidez na hora de eu pregar o Evangelho. Você como igreja precisa orar também pelos seus líderes especificamente, orar pelos seus pastores especificamente. Todos temos a chamada de evangelizar, mas ore também um pouquinho mais lá pelo seu pastor, pela sua liderança espiritual, para que eles tenham intrepidez, não se intimidem, porque eles estão na linha de frente de batalha, estão na linha de frente, conduzindo o rebanho, conduzindo o povo de Deus. Então, para evangelizar o mundo, a igreja deve buscar unidade baseada na sua origem espiritual. Ouça, se nós somos filhos de Deus, se nós somos membros da família espiritual, nós não podemos viver a fazer guerra uns com os outros. Assim como não existe desarmonia entre o Pai e o Filho, a igreja não pode viver dividida, brigando em desarmonia. Não pode, amado. A desarmonia, a briga, essa coisa toda é coisa do inimigo. O que nós devemos fazer é lutar contra heresias. Por isso, às vezes, eu faço uma voz portuguesa, imito umas heresias que falam por aí, entende? Porque é contra heresias, não é contra pessoas. Não me julgo melhor do que, você sabe, eu sou o último biscoito do saquinho. Não, amado. Nós precisamos ter humildade também, isso é importante falar. Efésios 2, 16 a 19. Diz assim a palavra: e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. Veja, reconciliação em um só corpo com Deus, por intermédio da cruz. Aí vem o português dizer que cruz é símbolo de maldição. Pelo amor de Deus, só a misericórdia. Vamos orar pela vida dos nossos irmãos. E vindo evangelizou a paz a vós outros que estáveis longe, e a paz também aos que estáveis perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai em um Espírito. Em um Espírito. Assim já não sois estrangeiros ou peregrinos,
mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus. Então, ovelhinha amada, você veja, somos a família, somos um membro do corpo de Cristo, somos o corpo de Cristo, somos povo de Deus, somos um no Senhor. Logo, se nascemos de Deus, se nascemos do Espírito, se Cristo vive em nós e somos co-participantes da natureza divina, então a nossa natureza, a nossa unidade reflete a natureza de Deus. A nossa unidade definitivamente espiritual reflete a natureza de Deus. A unidade das pessoas da Trindade Celestial, palavra linda, Trindade Celestial. A unidade das pessoas da Trindade Celestial não é apenas um modelo para nós. Não é apenas um modelo para nós, mas é o fundamento que torna a nossa unidade espiritual ser possível. Ou seja, somente as pessoas que são nascidas de Deus vencem o mundo unidas pela fé. Ou seja, nós somos um no Senhor, a oração de Jesus se cumpre em nós, sendo nós um no Senhor, não tendo a unidade do Pai, Filho e Espírito Santo apenas como um modelo, mas como o fundamento para a nossa unidade. Vamos ver isso na palavra de Deus. Eu gosto da Bíblia, que tudo que nós pregamos, nós mostramos na palavra de Deus. 1 João capítulo 5, versículo 1, vamos rapidamente. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama ao que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? Olha que lindo agora. Versículo 6. Este é aquele que veio por meio de água e sangue, Jesus Cristo, não somente com água, mas também com água e com sangue. E o Espírito é o que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. Pois há três que dão testemunho no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. E estes três são um. E três são os que testificam na terra: o Espírito, a água e o sangue. E os três são unânimes num só propósito. Se admitimos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Ora, este é o testemunho de Deus, que ele dá acerca do seu Filho. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. A vós outros os que credes em nome do Filho de Deus, e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Um texto grande, mas um texto necessário, para poder caminhar para o último minuto desta mensagem. Ovelhinha, nós guardamos a palavra de Deus. E porque nós guardamos a palavra de Deus, mostra que de fato a fé está em nossa vida. Porque aquele que tem uma fé verdadeira, aquele que tem a fé bíblica na sua vida, é esse que guarda a palavra, é esse que vive a palavra de Deus, e que de fato também é este que ama a Deus. E quando nós guardamos a palavra, vivemos pela fé em Jesus, e assim amamos a Deus, estamos dando o testemunho do Deus Pai, Filho, que é a palavra, e o Espírito Santo. E qual é esse testemunho? De que Jesus é o Salvador. Jesus tem o poder de salvar.
e Jesus de fato nos salvou. Esse poder de Jesus que chegou a nós e nos salvou, transformou a nossa vida e nos capacita pela fé a guardar os seus mandamentos. Isto é viver a vida que dá testemunho do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E assim ele conclui: estamos vivendo a vontade de Deus. E se estamos vivendo a vontade de Deus, as nossas orações serão atendidas. Estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, amado, para resumir e terminar, é muito simples. É muito simples. Você quer glorificar a Deus? Sim. Você quer ter resposta à sua vida de oração? Sim. Então, amado irmão, viva em unidade com a igreja. Pastor, como viver em unidade com a igreja? Vivendo pela fé, guardando os mandamentos e vivendo no amor de Cristo Jesus. É uma mensagem grande, mas é resumida de forma simples, para que você possa viver a vontade de Deus. E quando você vive em unidade, quando você vive pela fé, quando você guarda os mandamentos, você dá testemunho do poder que te salvou. E quando assim o é, sim, amado, Deus está sendo glorificado, a obra da evangelização está avançando e a igreja em unidade está proclamando o poder daquele que salva. Então eu preciso terminar dizendo: a unidade pela qual Jesus orou acontece como resultado da redenção do homem. Jesus encarnou para nos salvar. Por isso ele disse lá no início da oração: Pai, é chegada a hora. Pai, é chegada a hora. É hora de salvar os teus filhos, salvá-los dos pecados. Amados, quando a pessoa vive em pecado, quando a pessoa vive uma vida mundana, ela está em guerra civil. Ela está em guerra consigo mesma, ela está em guerra com as pessoas, ela está em guerra com Deus. E quem está em guerra vive em divisão, vive criando divisões, o que é contrário à unidade. Mas quando nós somos salvos, quando nós recebemos a redenção, nós temos poder para viver de forma unida com o povo de Deus. Por mais que Satanás e o mundo queiram nos separar, lado a lado, trabalhando, sua igreja edificando e rompendo as barreiras do amor, e na força do Espírito Santo proclamamos aqui, já foi pago o preço. Ou seja, nós vivemos o que Jesus pagou. Nós vivemos em unidade e nada poderá nos separar, diz o corinho. Então, amado, você é um salvo, você é um redimido, você é um liberto, você foi tirado das garras de Satanás, você foi tirado desse mundo, você foi tirado das trevas, foi tirado daquelas obras que dividem, fazem fofoca, aquelas obras que machucam a igreja de Jesus. Você é um salvo e, como tal, amado, permaneça na vida da fé, permaneça desenvolvendo a vida da salvação, permaneça, certamente isso vai criar unidade com a igreja, isso vai glorificar a Deus e isso vai dar testemunho de evangelização nessa terra. Deus vai te usar. Não adianta nós querermos evangelizar os vizinhos, a vizinhança e a família, se todo mundo sabe que você vive brigando com todo mundo, que você não dá testemunho, que você é um iracundo. Não adianta. Mas se o teu testemunho é um testemunho de alguém convertido, que vive pela fé, que ama a Deus, está unido com a igreja, certamente, antes de você abrir a boca, a força do teu testemunho já vai chegar nessas vidas. E assim, vamos cumprir a evangelização. Afinal, Jesus disse, o propósito da unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste. Em nome de Jesus, que assim seja, assim diz o Senhor. Isso é uma mensagem muito densa, uma mensagem muito profunda. Ainda não consegui concluir o assunto no dia de hoje. Vamos ainda usar mais uma sexta-feira para tratar desse assunto, porque é muito conteúdo, é muita coisa, e eu quero, pelo menos nesses resumos que fazemos aqui, abençoar a vida da igreja. Depois você pode voltar na live, pode ouvir 1, 2, 3 vezes. Alguns assuntos são muito densos, às vezes em primeira vez que você ouve parece um pouco difícil de entender. Ouça novamente, rumine a palavra
e viva os frutos dessa palavra em unidade com o povo de Deus, em nome de Jesus, amém? Amados, temos uma lista aqui de oração, temos aí muitas vidas que estão pedindo, assim seja, assim diz o Senhor. Vamos pedir, vamos orar, vamos buscar, vamos bater, vamos colocar diante do Senhor estas vidas, porque precisam de viver um milagre, precisam das nossas orações, precisam que estejamos unidos e intercedendo pela vida dessas pessoas e uns pelos outros. Não vamos permitir que nada gere divisão nesta hora. Vamos em unidade, vamos agora interceder. Então nós temos aqui algumas pessoas que permanecem em caixa alta para a oração, que é a nossa irmã Renata Tavares Lacerda. O estado de saúde dela é delicado, internada com mancha no pulmão. A Isabela Brasil, uma jovem, está sendo tratada, médicos, mais de 20 especialidades médicas fazendo exames e pesquisas para chegar a um diagnóstico. Uma jovem de 20 e poucos anos. O Wilson Brasil, avô dessa senhora, internado há meses com problema de saúde também. Vamos orar pela dona Selma Lima. Estejamos orando pela dona Selma Lima dos Santos. O estado de saúde dela é grave. Foi descoberto um câncer. Vamos orar pela vida dela. Pela Michele da Silva Machado Tomás. Fará uma nova cirurgia para a retirada de um resquíciozinho de tumor que ficou da primeira operação. A Manuela Barbosa Camelo, também com câncer na garganta, uma jovem menina. Vamos orar por ela também. A Maria Eduarda, com depressão. E a Elza Souza, também com depressão. Vamos orar por essas vidas. Vamos orar por essas pessoas. Uma delas aqui perdeu o esposo, então há uma causa já imediata para isso daí. Vamos colocar diante do Senhor. Vamos pedir, vamos buscar, vamos bater. E Deus está ouvindo as nossas orações. Quando nós estamos pedindo, orando pela vida uns dos outros, Deus está ouvindo, Deus está se agradando. A Bíblia diz que quando Jó intercedia pela vida de seus amigos, ele mesmo foi abençoado com o dobro de tudo quanto antes possuía. Esse é o poder da intercessão. Quando nós oramos com sincero coração para que Deus abençoe outras pessoas, Deus se agrada tanto que Ele, além de ouvir pela outra pessoa, Ele também abençoa a vida daquele que ora. Então vamos interceder com fervor, vamos interceder em nome do Senhor Jesus. Interceda pelas nossas obras em Itaipu. As obras estão avançando, são muitas responsabilidades, muitas despesas. Precisamos de um grande milagre da parte de Deus para que nossa igreja em Itaipu continue avançando, as obras continuem avançando em nome de Jesus. Hoje já estava vendo com nosso contador também as questões do nome da igreja. Nós estamos acertando nome de razão social, nome de fantasia, tudo isso nós vamos manter como de nome fantasia Igreja Cristo Vive Missão, por causa de uma questão de raiz, de ética, de gratidão a Deus por tudo que vivemos. Somos oriundos da Igreja Cristo Vive, louvamos a Deus por isso. E vamos mudar o nome de razão social, que porventura será o nome que vamos também divulgar para todos os lados. Então já acertamos hoje os detalhes, fiz a revisão do documento. Domingo vamos estar aqui, o corpo estatutário, fazendo a assinatura. Vamos dar continuidade a isso. Queremos já ter tudo isso resolvido até a data de inauguração da igreja. É mais uma coisa para nós orarmos em nome de Jesus. Pai amado, Pai eterno, Pai bendito, Pai maravilhoso, estamos já todo esse tempo, Pai, aqui, através da palavra, através da comunhão, já em espírito de oração. E agora, nesses 15, 20 minutos finais, é momento da cerejinha do bolo, momento de nós intercedermos, orarmos, buscarmos, pedirmos, hoje especificamente, ó Pai, numa hora de oração, de batalha, de guerra, porque cremos, Pai, cremos, fomos chamados para batalharmos diligentemente pela fé evangélica, fomos chamados, Deus, para termos uma vida de oração
uns pela vida dos outros. Jesus disse que se santificava a si próprio em prol dos seus discípulos, Pai. De igual modo semelhante, Senhor, nós também buscamos uma vida santificada, porque sabemos que quando o fazemos, agradamos a Deus. Quando o fazemos, somos um instrumento, um canal desobstruído da parte de Deus, para que sejamos instrumento de Deus, para que Deus nos use para a vida de pessoas, Senhor. Tu te agradas quando teus filhos buscam uma vida íntegra, uma vida que busca viver a palavra do Senhor de fato e de verdade. Aquele que é santo, continue a santificar-se, continue a buscar a palavra do Senhor. É isso que Deus quer. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, procurando alguém para devorar. Sede firmes, resistirem na fé, diz a palavra. Então nós queremos, Pai, resistir na fé. Queremos desenvolver a salvação. Queremos prosseguir para conquistar aquilo para o que fomos conquistados. Queremos, Pai, e sabemos que o que nos dá poder para isso é a obra da redenção, é a obra da regeneração, é a obra da salvação em Cristo Jesus. Sem o poder da redenção, sem o poder da remissão dos pecados, sem o poder daquele que nos libertou do pecado, não teríamos condições de dizer não para o pecado, não teríamos condição de dizer não para o disse que me disse, para a divisão, para as brigas no corpo de Cristo. Não teríamos, não haveria nem corpo de Cristo. Sem o poder da redenção, não teríamos condições de dar testemunho de Deus, de dar testemunho da salvação. Não teríamos, Pai, porque é impossível buscar santificação na força do braço. É impossível buscar santificação e uma vida espiritual verdadeira na força da vontade da carne. Obras carnais não podem produzir obras espirituais. Por isso, Pai, vivemos as obras da fé. E buscar uma vida de santificação e honra é uma obra da fé. Buscar andar nas obras que Deus preparou de antemão é uma obra da fé. Buscar viver uma vida de oração é uma obra da fé. Interceder uns pelos outros é uma obra da fé. Dar testemunho da verdade que nos libertou, dar testemunho do amor que nos alcançou, dar testemunho da fé que chegou à nossa vida, acionou uma vida viva, porque estávamos mortos, mas Ele nos deu vida, pela fé nos transformou. Isto tudo são obras da fé, Senhor. Isso tudo vem de Deus, vem do Pai, vem da vontade do Pai. Por isso Tiago disse: não vos enganeis, meus amados irmãos, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há sombra ou variação de mudança, porque Ele, segundo a vontade de Deus, nos gerou pela palavra da verdade. A palavra da verdade é o próprio Cristo, a palavra da verdade é o próprio Jesus. Deus Pai, segundo a sua vontade, nos regenerou na pessoa do Filho, na obra, na vida, na morte e da pessoa do Filho. E quem aplica isso é o Espírito Santo. Quem aplica esta obra no coração é o Espírito Santo. É pelo Espírito que nós somos transformados de glória em glória. É o Espírito que nos convence do pecado, do juízo e da justiça. É o Espírito que produz dons e frutos. É o Espírito Santo. Por isso, Pai amado e bendito, nesta obra trina, a vontade do Deus Pai que planejou, a obra do Deus Filho que executou na cruz do Calvário e a aplicação disso tudo pelo ministério do Espírito, isso tudo se resume em ser salvo. Isso tudo se resume em ser redimido. E quando de fato somos redimidos e salvos, temos poder de Deus. Temos poder de Deus para resistir o pecado.
E é o pecado que gera separação, é o pecado que gera guerra. De onde militam as guerras que existem entre vocês? Disse Tiago, senão nos prazeres que militam na vossa carne. Portanto, ó Pai, é a graça de Deus, é a capacitação da salvação. Como dizia o antigo pregador, eu digo antigo pregador porque aprendi com ele mesmo, nem sei se isso é desrespeito, talvez eu mude essa expressão, mas eu aprendi com o meu antigo líder. Como dizia o antigo pregador, é o pacote da graça de Deus, é o pacote da graça de Deus, é nesse pacote que vem, Pai, a capacitação para sermos unidos. É nesse pacote que vem a capacitação para sermos respeitosos uns com os outros. É nesse pacote da redenção que temos capacitação para não nos olharmos na carne, para não nos olharmos em pecados, e isso gera unidade. E Paizinho, quando a tua igreja está unida, quando a tua igreja está vivendo a vida da redenção, quando a tua igreja está vivendo uma vida redimida, quando a sua igreja está vivendo uma vida em santificação, em honra, Pai, bênçãos acontecem, milagres acontecem, porque João diz, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é aquele que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus, o Filho de Deus. Então, Pai, nós cremos nisso, Pai. Por isso vencemos o mundo, vencemos a divisão, vencemos o pecado, vencemos as obras de Satanás, vencemos os intentos de Satanás, vencemos os desígnios de Satanás, não lhe ignoramos os desígnios, por isso liberamos o perdão. Eu perdoo a tudo de todos, eu perdoo, Pai, nesta hora, aqueles que foram arrogantes, aqueles que foram soberbos, aqueles que quando a gente ligou para tentar reconciliação, quis tirar onda com a nossa cara. Eu estou aqui com a minha mesa cheia, estou lhe dando atenção, e depois no dia seguinte nem o telefone atendeu. Ah, Senhor amado e bendito, eu perdoo, libero perdão, Senhor, libero perdão de tudo e de todos. Pessoas que às vezes pegaram o telefone e ligaram para pessoas que estavam lá sozinhas em Saquarema e falaram um monte de coisa sem ter consequência do que poderia ter acontecido. Pai, são tantas questões que nós vivemos e às vezes a gente vai lembrando de umas coisas ou outra. Senhor, liberamos o perdão, Pai, liberamos o perdão. Essas pessoas são iracundas, pessoas que são soberbas, pessoas que guardam no coração soberba, orgulho, coisas vãs, Pai. Pai, quando a gente morre, o corpo apodrece, todo mundo vai, daqui a 100 anos, se Jesus não voltar antes, ninguém mais vai estar aqui, Pai. Outras pessoas vão estar morando na nossa casa, possivelmente nem mais um retrato na estante de ninguém, nós já não seremos mais, Pai. Nós renunciamos a qualquer vaidade, renunciamos a essas coisas pecaminosas que geram divisão, perdoamos tudo de todos, porque não ignoramos os desígnios de Satanás e queremos buscar uma igreja unida, queremos buscar uma igreja verdadeira, queremos viver a essência do Evangelho, ó Pai. A palavra diz que pela sombra de Pedro os doentes eram curados. A palavra diz, Senhor amado, que Filipe pregou a palavra cheio de poder e graça, pessoas eram saradas, curadas, multidões eram maravilhadas, espíritos malignos eram expulsos, os quais saíam gritando, aleluia, santo é o nome do Senhor Deus. Quanto poder tinha esse Filipe, quanto poder havia na vida dos apóstolos primitivos, quanto poder, ó Pai. E hoje aqueles que estão por aí se intitulando apóstolos só sabem arrotar arrogâncias e viver apavorado, parecendo um pavão, sempre lá ostentando coisas. Pai, nós queremos liberar o perdão de fato, nós queremos liberar o perdão, nós queremos viver o Evangelho, nós queremos viver a palavra, nós queremos viver o Santo Evangelho, o Evangelho da glória. Nós queremos, Pai, que as ovelhas, quando entrarem na porta da igreja que nós pastoreamos, elas sintam paz,
elas sintam alegria, elas sintam harmonia, elas sintam acolhimento, elas sintam que a casa do Pai é um lugar de amor, a casa do Pai é um lugar de devoção, a casa do Pai é um lugar de união, a casa do Pai é um lugar de bênçãos, a casa do Pai é um lugar de saúde, de restauração. A casa do Pai é um lugar de vida. Nós queremos, Senhor, quando subimos ao altar para pregar o Evangelho, a pregação saia com poder, a pregação saia cheia de glória, a pregação saia como uma espada afiada para cortar e separar juntas e medulas. Nós queremos, Pai, que as nossas orações sejam em Cristo Jesus eficazes, Pai. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, sabemos que Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve quanto aos pedidos que lhe temos feito, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe fazemos. Eu creio nisto, Pai, eu creio que Tu ouves oração, eu creio que Tu respondes oração, ó Pai, mas para chegar nesse fruto de ter oração respondida, não é simples. Precisamos ter paciência e andar nessa caminhada, nessa estrada, muitas vezes espinhosa, que se chama perdoar, buscar união entre a igreja, se chama viver em harmonia, amar o próximo como a si mesmo. É uma estrada que às vezes exige, Pai, de nós oferecer a outra face. É uma estrada, Pai, que exige de nós o verdadeiro cristianismo, porque Tu não respondes a arrogantes, Tu não respondes a soberbos, Tu não respondes, Tu tens o rosto virado contra os soberbos, mas aos humildes Tu concedes a Tua graça. Pai, nós precisamos voltar ao Evangelho, nós precisamos voltar às Escrituras, nós precisamos amar a palavra, guardar os mandamentos, viver pela fé, testemunhar a unidade que há entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo, amando o próximo como a nós mesmos, orando uns pelos outros, sendo unidos de mente, coração e fé, na mesma palavra, que é a palavra da verdade, porque não existe unidade fora da verdade, não existe unidade verdadeira fora da palavra. A unidade que Jesus orou é a unidade baseada na palavra, é pela palavra que somos santificados, é pela palavra que somos guardados do mundo, é pela palavra da verdade que somos libertos das mentiras, é pela palavra da verdade que a fé é acionada, é pela palavra que somos lavados. Sim, Senhor amado e bendito, há um conteúdo verdadeiro que gera unidade verdadeira, é a palavra de Deus, e o que passa da palavra vem do maligno, o que é além da palavra vem do maligno. Nós queremos a palavra, nós queremos que o nosso ministério, as nossas vidas, as nossas orações estejam baseadas na palavra. É a palavra que importa para nós, Senhor, e assim estaremos unidos no mesmo propósito, que é glorificar a Cristo, unidos no mesmo propósito, que é evangelizar as nações, unidos no mesmo propósito, que é ver a glória de Deus na vida da igreja. Assim, Pai, nesse contexto, pessoas são curadas, pessoas são restauradas, pessoas são libertas, assim como ocorria, Pai, nos Atos dos Apóstolos. Senhor, eu creio, Pai, eu creio que estamos vivendo o tempo em que haverá um grande avivamento na Tua igreja, Pai, um grande avivamento. A palavra vai correr o mundo, vidas serão salvas, Pai. Esse é o maior testemunho do avivamento, Pai. O maior testemunho do avivamento é a palavra correndo, aquecendo corações, trazendo pessoas de volta para o amor, porque o amor de muitos corações se esfriará. Esse é o maior sinal de avivamento, Pai. É as pessoas deixarem de ser frias ou mornas,
e passarem a ser quentes na vida espiritual, e outros testemunhos virão, que são sinais, prodígios e maravilhas. É cura de enfermo, é cura do coxo, do cego, do surdo, do mudo. Sim, Senhor, é o paralítico andando, é o coxo saltando, é o marido voltando para casa, é a esposa voltando, é a família sendo transformada, é o milagre, são os filhos na obra do Senhor, é a libertação da droga, é a libertação da cocaína, da maconha, do álcool, do ilícito. É a bênção do Senhor que enriquece e não traz desgosto, Senhor, enriquece na alma, no espírito. É prosperidade, Senhor, de vida. Sim, Senhor, rogamos, Pai, segundo a sua graça e permissão, para que o teu evangelho corra, que ovelhas também prosperem materialmente, que ovelhas também prosperem materialmente, e essas ovelhas que mais prosperarem materialmente devem estar cientes que Deus lhes deu o dom da contribuição, porque Deus quer usar elas de forma especial para que contribuam tanto para o reino de Deus, pregar o evangelho e expandir o evangelho, tanto quanto para ajudar os necessitados. Esta é a obra vertical, que é a mais importante, pregação do Evangelho, o ministério pregar a palavra, e também a obra horizontal, que é ajuda os necessitados, que faz parte. Senhor, abençoa rica e abundantemente, ó Pai, abra portas, que tuas ovelhas cresçam, tuas ovelhas sejam prósperas em Cristo Jesus, posso influenciar o executivo, o legislativo, o judiciário, posso estar nas câmaras municipais, estaduais e federais, posso estar, Pai, em todos os lugares distribuídos na sociedade, seja nas áreas jurídicas, seja nas questões hospitalares, de saúde, seja, Pai, nas questões administrativas, imobiliárias, áreas da construção civil, áreas comerciais, Senhor, no meio dos shoppings, no meio das lojas, no meio da malharia, Senhor, roupas, aonde for, Pai, teu povo esteja lá envolvido, abençoando, teu povo esteja lá envolvido, testemunhando Cristo, no meio dos esportes, Pai, quantos atletas de Cristo por aí, no meio dos educadores, dos professores, profissionais da educação, profissionais da saúde, ó Pai, profissionais da segurança, no meio das forças policiais, forças armadas, sejam policiais militares, civis, federais, seja aeronáutica, marinha ou exército, aonde tiver forças, Pai, policiais, lá estejam crentes, lá estejam gente de Deus, lá tenha povo de Deus para fazer um grande trabalho em Cristo Jesus, em nome do Senhor, em todas as áreas, Pai, as áreas da comunicação, jornalismo, Senhor, que tenhamos pessoas convertidas nessa área, cujo compromisso seja informar o povo de forma imparcial, e não essa militância esquerdopata que nós vemos em nossa sociedade, em nossa grande mídia. Liberta, Pai, liberta essa gente, liberta, Pai, esse povo, liberta, Pai, coloca a gente de Deus no meio dessa sociedade, coloca a gente convertida no meio desse povo, coloca a gente convertida, meu Pai, gente que glorifica o nome de Jesus, gente que busque unidade com o povo de Deus. Nós queremos mostrar para essa gente que ser feliz não é fumar maconha e nem cheirar cocaína, ser feliz não é afogar as mágoas do álcool, ser feliz não é cair na prostituição, na lascívia, ser feliz não é viver na mentira e na ostentação, ser feliz é ter Jesus, ser feliz é ter a graça de Deus, ser feliz é pela graça de Deus ter a certeza da salvação e da presença do Espírito Santo. Oh Deus amado, fiel, maravilhoso e bendito, coloca, Pai, o poder do Evangelho, da unção de uma vida de unidade, de fé e integridade na vida do teu povo verdadeiramente, ó Pai. Nós não queremos ficar arrotando uma pseudo-santidade enquanto nada acontece. Nós queremos viver o Evangelho e ver a glória de Deus sendo revelada e manifesta nessa terra. É isso que nós queremos, Pai, no poder e na graça do Senhor, em o nome de Jesus Cristo, para a glória de Deus. Assim sendo, Pai, chegamos ao final desta oração, e eu quero nominalmente colocar uma vez mais diante de Ti, Pai, a vida da Renata Tavares Lacerda, que está internada com mancha no pulmão, estado de saúde delicado.
A Isabel Brasil está sendo tratada, examinada por mais de 20 especialidades para chegar ao diagnóstico, Senhor. O Sr. Wilson Brasil, que está há meses com problemas de saúde internado. A Selma Lima dos Santos, estado de saúde grave devido a um câncer. A Michele da Silva Machado Tomás vai passar por mais uma cirurgia para retirar o restante do tumor que ficou da primeira cirurgia. Manuela Barbosa Camelo, câncer na garganta, seja curada em nome de Jesus Cristo. Maria Eduarda Lima Correia, depressão. E a Elza Souza, que perdeu o marido também com depressão. Pai, liberta essas irmãs, sejam curadas, saradas, para a glória de Deus. Todos os outros nomes que estão na lista, colocamos diante de Ti também, Senhor. As nossas obras em Itaipu, meu Deus, derrama chuva, derrama bênçãos, derrama superabundância, derrama provisão, Pai. Chuva de bênçãos em que nenhum celeiro se possa comportar. Pai, haja abundância na vida dos semeadores, para que também haja abundância e sobra na tua casa. Teu desejo é que a tua casa seja abundante. Teu desejo é que a tua casa tenha em abundância e sobra, para que nós venhamos a construir um grande trabalho para Deus, tenhamos um grande ministério, pessoas que estejam ali 24 horas à disposição da igreja, no ministério de louvor, no ministério de tecnologia e informação, no ministério de evangelização da igreja, no ministério de sociabilidade da igreja, no ministério de crianças, ministério infantil da igreja. Possamos ter pessoas especializadas em cada área, em cada departamento, pessoas especializadas à disposição da igreja, que tenhamos abundância, Pai, para ter no mínimo 12 pessoas trabalhando conosco direto, Senhor, assim como o Senhor Jesus tinha 12 discípulos, e dos 12 chegou ao mundo, que nós tenhamos pelo menos 12 pessoas trabalhando conosco, Pai, integralmente, debaixo das custas da igreja, e para isso precisamos de um milagre financeiro, e eu creio nesse milagre. Por isso eu oro pela abundância na vida dos teus filhos, para que haja abundância na tua casa. Essa é a nossa oração, Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o povo amado de Deus diga amém, amém e amém. Louvado seja o Senhor. Amadas ovelhinhas, fiéis da casa do Pai, fiéis ao Senhor, 8 horas e 36 minutos, já passamos 6 minutos do horário, então precisamos terminar, mas foi uma bênção, que reunião maravilhosa, que momento de comunhão, reflexão e oração. Eu tenho certeza em Cristo Jesus absoluta que pessoas foram tocadas, que a glória de Deus alcançou a vida de pessoas, haverão respostas de Deus a estas orações. Creia, receba, ligamos na terra, terá sido ligado nos céus, em nome de Jesus. Eu declaro que você tenha uma boa noite de sono, uma noite de sono revigorante, um final de semana simplesmente maravilhoso. Aguardo você nesse próximo domingo, em nome de Jesus, se Deus quiser, aqui na rua General Roca, às 9 horas da manhã. General Roca 340, Galeria. Estamos na Tijuca, Rio de Janeiro, próximos da Praça Sans Pena, no coração do Rio de Janeiro. Lugar de facílimo acesso, amado. O General Roca corta a Praça Sans Pena. Venha, venha, venha. Saia do conforto do lar, saia do conforto dos edredons. Venha descobrir o que é ter comunhão com a igreja, ter o abraço dos irmãos, ter a alegria de uma vida presencial na casa do Senhor. Brevemente, em nome de Jesus, estaremos também na Estrada Francisco Cruz Nunes, 10.031, Boa Vista, região oceânica de Niterói, no templo próprio da sede da nossa igreja, sede nacional da nossa igreja, em nome do Senhor Jesus Cristo. Um grande milagre que Deus está providenciando em termos ministeriais para a glória e do louvor do Senhor Jesus Cristo. E assim estamos criando um legado, construindo um legado que ficará para as próximas gerações, em nome de Jesus. Então, sejam todos bem-vindos. Não se esqueça de ir lá no nosso canal, @Cristo Vive Missão, curta, ative o sininho, faça os seus comentários e compartilhe as nossas mensagens, promovendo
a evangelização. Que a graça, a paz, a misericórdia, o amor, as doces consolações sejam sobre a tua vida nesta noite e para todo sempre. Tenha uma noite abençoada, uma noite feliz, uma noite revigorante, um final de semana maravilhoso e até domingo às 9 horas da manhã. Um beijo, um abraço carinhoso no seu coração. Aquele que vos fala, aquele que vos ama, do amor de Cristo Jesus, pastor Anderson Nogueira. Eu saúdo a todos em nome de Jesus, graça e paz. E eu digo, somos o que somos pela graça de Deus.